Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, na nossa aula de hoje nós estamos, claro, se trata aqui da aula para a segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. E nós, hoje aqui o nosso assunto é a respeito dos pronomes. E o que são os pronomes? Com certeza vocês já estudaram a respeito dos pronomes, pois os pronomes, de fato, é uma classe gramatical aí que faz parte, do estudo da nossa gramática normativa, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com essa classe gramatical, conhecer o conceito relacionado a pronomes, claro, quais os tipos, verificar com exemplificação para que, de fato, vocês revisem aí esse conteúdo. Vamos lá? Então, o conceito que nós temos a respeito do pronome é que os pronomes são palavras que indicam pessoas, as pessoas do discurso, posse e posições. Eles acompanham, de certa forma, ou substituem os substantivos, certo? Então, essa é uma função principal dessa classe gramatical. E nós utilizamos muito os pronomes, em um texto, às vezes quando você quer retomar uma palavra que já foi mencionada, mas não deseja repeti-la, certo? Então, ele tem essas funções ali dentro de um texto. Olha só, o exemplo que eu trouxe aqui. Onde está meu bolo? Onde está o meu bolo? Então, quando eu falo onde está o meu bolo, onde está o meu bolo, quando eu refiro o meu, indica o quê? Posse, certo? Onde está o meu bolo? E aqui já tratamos de um pronome, certo? Pronome possessivo, que é o indicativo de posse. E isso nós vamos trabalhar aqui na nossa aula, certo? Olha só na tela. Então, eu falo, onde está o meu bolo? Não acredito que você o comeu. Então, quando nós temos o meu empregado em uma frase como essa, no caso, o meu e o, eles são pronomes, porque todos retomam um termo anterior, um substantivo que já foi falado anteriormente, certo? Quando ele fala onde está o meu bolo, eu tenho o meu como um pronome possessivo e eu continuo. Não acredito que você o comeu. Esse o retoma quê? Bolo, certo? Então, nesse caso, seja o meu e seja o estão empregados como pronome nessa frase, certo? Então, olha só, o primeiro, nesse caso, o meu, ele é acompanhado de um substantivo bolo, certo? E o segundo está substituindo esse substantivo, que no caso é o quê? Bolo, para não deixar que a frase fique repetitiva, certo? Então, nesse caso, em situações como essas, sempre utilizaremos essa classe de palavra, que terá sempre o quê? Essa finalidade, que não ocorra essa repetição de termos dentro de uma frase, ok? Olha só na tela. Nós temos aqui algumas classificações, os tipos de pronome. Então, nessa classificação, nós devemos conhecer pronomes pessoais. E quando se fala em pronomes pessoais, entender essas pessoas do discurso, nós devemos incluir o quê? Os pronomes de tratamento aqui também, certo? Posteriormente, temos pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Todos esses são pronomes, mas vão ser utilizados, claro, de acordo com a finalidade, com o objetivo ali, certo? Não vão ser empregados de qualquer forma dentro de um texto. Depende muito ali da organização, certo? Então, olha só, olha esse exemplo. Mariana, que é o nosso sujeito aqui, Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de
música gospel. Então, quando eu falo que Mariana apresentou um show esse final de semana, eu sei que nessa oração aqui, o nosso agente, né, quem pratica a ação é Mariana, certo? Mas eu não desejo repetir novamente a palavra Mariana, porque fica cansativo, empobrece o texto, enfim. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo um pronome, no caso, utilizo um pronome possessivo. Quando eu coloco ela retoma quem? Mariana, que já foi mencionado nessa frase, certo? Então, nesse exemplo, ele substitui esse substantivo próprio, que no caso é Mariana, evitando-se assim a repetição dos termos. Olha o outro exemplo. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Então, nesse exemplo, nós vamos utilizar o pronome demonstrativo, que no caso é o aquela, certo? Que ele vai fazer uma indicação de algo. Nesse caso da nossa frase, esse algo é a bicicleta. E o outro pronome que nós temos é o pronome minha, que é um pronome possessivo, certo? Que transmite o quê? A ideia de posse. Essa bicicleta tem um dono, certo? Seguindo, nós temos aqui alguns conceitos relacionados, claro, aos pronomes pessoais. Então, quando o professor fala que pronome pessoal refere-se, né, à pessoa, nós temos um conceito para isso. De que forma podemos empregá-lo? Olha só, pronomes pessoais são aqueles que indicam o quê? Sempre o sujeito ou o complemento da oração. E eles se classificam, seja em pessoais do caso reto ou também do caso oblíquo, certo? No caso, os pronomes do caso reto, eles exercem uma função de quê? De sujeito. Olha só, eu gosto muito da Ana. Nesse caso aqui, quem gosta da Ana? Eu, certo? Então, eu é o nosso pronome pessoal da primeira pessoa do discurso no singular, né? Que nós já sabemos muito bem disso. Então, nesse caso aqui, eu tenho, claro, né, um exemplo de pronome pessoal. O outro exemplo diz o seguinte: eles saíram. Eles saíram? Eles saíram? Então, eu pergunto, quem saiu, né? No caso, eles. Então, eles aqui também é um pronome pessoal, no caso, terceira pessoa do discurso no plural, certo? O outro exemplo nós temos, nós vamos sair também. Então, claro, nosso sujeito aqui, o nosso pronome pessoal, nesse caso, nós, que se refere à primeira pessoa do discurso no plural. Certo? Então, é você entender a quem se refere, de quem eu estou falando ali naquela frase, certo? Nesse caso aqui, estamos apresentando, claro, os pronomes pessoais. Olha só esse outro caso. Nós vamos falar sobre o caso oblíquo. Em quais situações esses pronomes aparecem? Eles vão sempre o quê? Substituir um substantivo e complementar o quê? Os verbos, que é o exemplo que nós vimos no iniciozinho da aula, naquele primeiro slide, que era o caso do o. Lembra que retomava o substantivo bolo, se recorda? Então, olha só, nós temos esse exemplo. Está comigo o seu caderno, está comigo o seu caderno. Com quem que está o caderno? Comigo. Então, aqui, comigo, é claro, é um pronome do caso oblíquo. Então, nesse caso, né, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome o quê? Auxilia, nesse caso, o verbo estar. Então, o pronome comigo, o pronome oblíquo, auxilia o verbo estar na frase, certo? Olha o outro exemplo. Nesse caso aqui, vamos dizer assim, uma ideia, não uma ideia, mas um conceito, né, uma explicação extra seria que nós estamos tratando aqui de pronomes, né, que são muito importantes dentro de uma frase. Olha o outro exemplo. A carta, então, fechei a. A retoma quem? A palavra carta. Então, fechei a carta, fechei a e coloquei
no correio? Então, esse é um outro exemplo. O a, que é um pronome oblíquo, ele complementa o sentido do verbo fechar. O outro exemplo, dei-lhe um abraço. Então, dei um abraço em alguém. Então, nesse caso, o lhe complementa, claro, o sentido do verbo dar, certo? Olha só os exemplos que nós temos aqui de pronomes pessoais e pronomes oblíquos. Quem são? Nós nos referimos sempre o que? Às pessoas do discurso. E de acordo com a pessoa do discurso, nós sabemos qual é o pronome pessoal, qual que é o pronome oblíquo adequado, certo? Olha só a tabela. Nós temos como pessoas verbais, primeira pessoa seja singular, segunda pessoa seja singular, assim como terceira pessoa singular. Quando formos para o plural, teremos sempre 3 pessoas nesse discurso. Porém, aqui eu me refiro a singular e aqui eu me refiro a plural, ok, pessoal? Então, quando eu me refiro à primeira pessoa do discurso, eu tenho como pronome do caso reto o quê? O eu. E, consequentemente, como pronome do caso oblíquo, nós temos o meu, o mim, o comigo, certo? Que se refere sempre o quê? À primeira pessoa do discurso. No caso da segunda pessoa do singular, nós temos o quê? O tu. Nesse caso, o pronome oblíquo seria te, certo? Ti e contigo, que se refere, claro, à segunda pessoa. No caso da terceira pessoa do singular, que como pronome pessoal nós temos o ele ou ela, que varia de acordo com o gênero, nós vamos ter o a, o lhe, o seu, o si, o consigo, que sempre referencia a terceira pessoa do singular. No caso do plural, que nós vamos ter também primeira pessoa, segunda e terceira. Para a primeira, nós temos o nós. Então, nesse caso, o pronome oblíquo, nós e conosco. No caso da segunda pessoa, vós e convosco. No caso da terceira pessoa, que aqui é plural, né, assim como tivemos na terceira pessoa do singular, aqui, por se tratar de plural, fala-se de acordo. Então, nós temos o os, o as, o lhes, o seu, o si e o consigo, certo? Então, nesse caso aqui desses pronomes oblíquos, seja o a, o os, as, o próprio lo, lá, los, las, o no, na, nos e nas, esses pronomes funcionam somente como objeto direto, certo? Então, nesse caso aqui, devemos voltar à aula de transitividade verbal e fazer a identificação correta, certo? Para aqueles alunos que possivelmente têm aí alguma dúvida, ok? Então, nessas situações aqui, esses pronomes, os quais eu acabei de mencionar, terão sempre essa função de objeto direto dentro da frase. Certo, pessoal? Então, um pouquinho mais de conceito para que vocês entendam, vamos falar sobre outro tipo de pronome, que é o pronome de tratamento. O próprio nome já diz, é para fazer uma indicação de como eu me porto diante de alguma pessoa, né, de uma figura, vamos dizer assim, né, de acordo ali. Observa só o conceito. Pronomes de tratamento, eles são empregados normalmente o quê? Em situações o quê? Formais. Em toda regra, há sempre o quê? Uma exceção. No caso do você, é o único pronome, certo? Então, quando tratamos de pronomes de tratamento, em algumas situações, nós vamos utilizar o você em situações informais. Exceto essa situação, sempre de acordo ali com a formalidade, certo? Ou a pessoa a qual eu me dirijo, eu vou utilizar um pronome de tratamento adequado, ok? Olha só na tela. Nós temos essa situação. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Então, nesse caso, esse você, ele é empregado em uma situação mais informal,
onde eu tenho, né, uma certa liberdade com a pessoa que está comunicando ali, com quem eu estou comunicando, ok? No outro exemplo, nós temos: a senhora deixou o casaco cair na rua. A senhora deixou o casaco cair na rua. Então, é uma situação de quê? De respeito. Então, eu uso senhor, senhora. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Então, isso aqui eu vou utilizar o quê? Para a pessoa a quem é de direito. Eu não vou dizer Vossa Magnificência para qualquer pessoa, para o meu pai, para o meu irmão, não é assim. Olha só os exemplos que eu trouxe para vocês na tabela. No caso do você, que nós temos, né, essa abreviação, o emprego desse pronome de tratamento é sempre o quê? Em situações informais. No caso do senhor, do senhora, ele é utilizado em situações de respeito, certo? Ou às vezes quando você se depara com uma pessoa mais velha, que foi o que eu disse no início. No caso do Vossa Excelência, que temos aqui as abreviações, eles são utilizados para autoridades. Exemplo: presidente da República, senadores, deputados, embaixadores. Então, para esse grupo, para essas pessoas, certo? Que tem essas patentes aqui, vocês irão utilizar sempre Vossa Excelência. Você não vai chegar e se dirigir a um juiz com você, ok? Olha o outro exemplo: Vossa Magnificência. Para quem a que pessoa eu me dirijo dessa forma? Para reitores de universidades. No caso do Vossa Senhoria, será em questões de correspondências, em textos escritos. Vossa Majestade, no caso de reis e rainhas. Vossa Alteza, para príncipes, princesas, duques. No caso da Vossa Santidade, no caso do Papa, certo? Ao dirigir-se ao Papa, escreve-se Vossa Santidade. Vossa Eminência, nós temos o quê? Para cardeais. Vossa Reverendíssima, para sacerdotes religiosos em geral. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, né, nós trabalhamos pronomes pessoais, bem como os pronomes de tratamento, ok? Próxima aula, nós seguimos aí falando com outros tipos de pronomes, ok? Que faz, né, uma certa... tem o seu grau de importância aí para nós, ok? Próxima aula, retomamos aí com pronomes possessivos, ok? Grata pela atenção de vocês, até a próxima.